Olá, pessoal! Hoje iniciamos o nosso novo conteúdo sobre relações ecológicas. Nas aulas passadas, nós estudamos sobre os modos de sobrevivência de cada organismo nos ecossistemas. Nós vimos que eles sofrem adaptações corporais e também comportamentais para poder sobreviver. Mas, entre eles precisam fazer relações. Essas relações nós chamamos de ecológicas, pois elas vão auxiliar os seres vivos a sobreviverem no ambiente, de modo que eles se alimentem, que eles busquem abrigo e também que eles busquem locais para a reprodução. As relações ecológicas, elas são divididas em harmônicas e desarmônicas. As harmônicas são tipos de relações onde nenhum dos seres vivos envolvidos eles têm um prejuízo, como está aí o exemplo do beija-flor e a flor, aonde o beija-flor ele vai obter o néctar e a flor ela não vai ter prejuízo com essa alimentação. As relações desarmônicas são tipos de relações onde um dos envolvidos vai ter algum tipo de prejuízo. Coloquei o exemplo da competição de território entre os antílopes, onde um deles vai sair prejudicado. Na aula de hoje, veremos somente as relações harmônicas. Posteriormente, em outra aula, veremos as desarmônicas. O mutualismo e a protocooperação são dois tipos onde todos os organismos envolvidos serão beneficiados. O mutualismo, coloquei aí o exemplo dos líquens, é uma associação entre as algas e os fungos, onde os dois vão sair beneficiados. A alga, ela realiza a fotossíntese e fornece nutrientes para o fungo. Assim como a alga, ela necessita de umidade e de nutrientes que o fungo fornece. Então, nesse tipo, os dois saem beneficiados. A protocooperação é um tipo de relação onde também os dois saem beneficiados. Coloquei aí o exemplo do crocodilo e do pássaro palito. Onde o pássaro palito ele é beneficiado se alimentando dos restos que estão sobre os dentes do crocodilo. E ele é beneficiado, pois esses restos de alimentos poderiam causar alguma infecção nos seus dentes. Então, os dois saem beneficiados. Então, qual é a diferença entre o mutualismo e a protocooperação? É que o mutualismo ele é um tipo de relação que não permite a separação entre os dois seres vivos. No exemplo dos líquens, se a alga se separar dessa associação com o fungo, ambos irão morrer. Mas na protocooperação, os organismos eles podem se separar. Após a alimentação, o pássaro palito ele deixa o crocodilo e ambos, logicamente, permanecem vivos. Nós temos aí outro tipo de protocooperação, que é entre o búfalo e as aves. Ao mesmo tempo que as aves se alimentam dos carrapatos que estão sobre a pelagem do búfalo, ele também é beneficiado, pois esses carrapatos poderiam provocar alguma doença.
Outro exemplo também de protocooperação é entre as anêmonas e o peixe-palhaço, onde o peixe é beneficiado, pois busca abrigo dentro das anêmonas contra predadores, e a anêmona ela também vai sair beneficiada, pois ela se alimenta dos restos de alimento que o peixe-palhaço ele leva para dentro dela. Essa associação ela é bem interessante também, porque as anêmonas nesses tentáculos, elas possuem algumas toxinas que são muito prejudiciais para alguns seres vivos, mas o peixe-palhaço ele possui uma proteção especial para essas toxinas. Então, esses dois tipos de relações que acabamos de ver trazem benefícios para ambos os envolvidos. Outros dois tipos de relações harmônicas é a sociedade e a colônia. Dentro de uma sociedade, todos os organismos de uma mesma espécie, tá? Elas vivem onde eles vivem em conjunto, e nessa sociedade há a divisão de trabalho. Por exemplo, nós temos a sociedade das abelhas, onde todas elas têm uma função específica dentro da colmeia, né? E até mesmo essas funções, elas caracterizam o seu corpo. Por exemplo, nós temos aí as divisões na sociedade das abelhas em rainha, zangão e operária. Onde a rainha e o zangão são responsáveis pela reprodução e as operárias são responsáveis pela construção da colmeia e também por cuidar das larvas da rainha. Temos também a sociedade das formigas, onde também há a divisão de trabalho. Isso também é percebido através de evidências físicas nelas mesmas, né? Onde é dividida em rainha, macho, operário e soldado. Onde a rainha e o macho são as únicas formigas que possuem asas, mas somente em períodos reprodutivos, né? E então é essa a responsabilidade deles. As operárias são responsáveis por construir o formigueiro e o soldado por proteger. Nas colônias também há a divisão de trabalho. Também é uma associação entre seres vivos de uma mesma espécie, porém, diferentemente da sociedade, dentro dessa colônia, todos os seres vivos eles estão ligados fisicamente, ou seja, para que haja o desligamento desses seres vivos, é necessário que eles morram, ok? Dentro da sociedade não, né? As formigas elas vivem separadas, mas na colônia todos os seres vivos eles são ligados fisicamente, como por exemplo os corais. Temos o exemplo também da caravela portuguesa, tá? Onde é uma associação entre seres vivos que são fisicamente diferentes, mas cada um deles possui um trabalho específico. Por exemplo, nós temos essa parte da caravela que é responsável pela respiração e a flutuação da colônia. Essa outra parte é responsável pela movimentação e também pela alimentação. E essa outra aqui é responsável pela reprodução. Sendo que, como nós estamos falando de colônia, se esses três seres vivos eles se desligarem dessa associação, todos eles vão morrer. Na sociedade, isso não acontece. Então, novamente, são dois tipos de relações ecológicas onde todos os seres vivos saem beneficiados. E tanto colônia como sociedade é entre seres vivos de uma mesma espécie. O inquilinismo e o comensalismo são dois tipos de relações onde um
um ser vivo vai sair beneficiado e o outro é indiferente. Ele nem é beneficiado e ele nem é prejudicado. No inquilinismo, coloquei aí o exemplo das bromélias que crescem sobre troncos de árvore. Nesse caso, nós dizemos que a bromélia ela é inquilina dessa árvore, porque ela necessita de luminosidade para fazer a fotossíntese. E como ela é uma planta de pequeno porte, essa luminosidade ela não chega até embaixo. Então, ela vive sobre árvores, sobre tronco de árvores, para obter essa luminosidade. Então, ela sai beneficiada, mas a árvore, onde ela é inquilina, também não é beneficiada e nem prejudicada, tá? Essas plantas que fazem inquilinismo, nós chamamos de plantas epífitas, como eu coloquei o exemplo das bromélias e também as orquídeas. Outro exemplo de inquilinismo, mas dessa vez em animais, é entre o pepino do mar e o peixe-agulha. O peixe-agulha, ao escapar de predadores, ele precisa de uma casa, e ele usa o pepino do mar como residência. Então, quando ele é inquilino do pepino do mar, ele é beneficiado, mas o pepino ele nem é beneficiado e nem é prejudicado. Ele apenas serve de abrigo para o peixe-agulha. No comensalismo, também é um tipo de associação onde uma espécie ela vai sair beneficiada, mas a outra nem é beneficiada e nem é prejudicada. Então, tem aí o exemplo entre os tubarões e as rêmoras. As rêmoras, elas são beneficiadas com o transporte a longa distância e os tubarões, eles nem são prejudicados e nem são beneficiados. Então, qual é a diferença entre esses dois tipos de relações? No inquilinismo, como o próprio nome diz, um ser vivo vai servir de casa, de abrigo para outro. E no comensalismo, ele serve como meio de transporte. Então, essas são as relações harmônicas e as diferenças entre elas. Na próxima aula, nós estudaremos sobre as relações desarmônicas. Até mais!